Queridos, o que é a ceia do Senhor? Já pararam para refletir um pouco a respeito desse tema que é tão comum nas nossas vidas como servos? Mas o que é a ceia do Senhor? Como ela deve ser celebrada? Quem pode participar desta ceia? Muitas vezes, amados, nós fazemos algumas coisas na caminhada com Cristo, sem pararmos, sem refletirmos, e fazemos porque todos fazem. Mas a ceia do Senhor não pode ser dessa forma. Nós temos que participar da Santa Ceia de uma forma consciente. Nós precisamos entender qual o objetivo, qual o significado, como ela honra o Senhor, como ela exalta o nosso amado Deus. E nessa palavra de hoje, amados, nós queremos trazer luz sobre este tema, para que na próxima Santa Ceia possamos estar segundo aquilo que Deus quer fazermos conforme a vontade do amado Jesus. Amém? Irmãos, a Santa Ceia, ela foi instituída pelo Senhor. Não é uma invenção da igreja A, da igreja B, enfim, não. Ela foi instituída pelo Senhor de uma forma perpétua. É um mandamento do Senhor para a igreja, é um mandamento de Deus para os servos do Senhor. E ela representa a nossa aliança com o nosso amado. Somos aliançados com Cristo Jesus. E isto é extremamente importante, essa aliança que nós temos com o Senhor. E como somos aliançados com o nosso amado, é preciso andarmos de uma forma que seja agradável ao Senhor. E Deus quer que você ande em santidade. Ele quer que andemos em santidade e esta é a base para todas as coisas. A palavra é muito clara e diz que se não houver santidade, é impossível agradarmos o Senhor. Portanto, a santidade é uma necessidade urgente na vida daqueles que amam a Cristo, na vida daqueles que dizem amar o Senhor. Se eu amo a Cristo, necessário é que eu viva em santidade. Amém? E o apóstolo Paulo entendeu que essa ordenança do Senhor era importante para a igreja. E ele ensina àqueles que estavam cultuando, glorificando o nome santo de Deus com ele. E por onde quer que ele passava, ele ensinava a necessidade de tomar a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26, abra sua Bíblia, deixa aberta. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 26. Ouça o que está escrito. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oh, glórias! Amém, amados? Eis aqui, queridos, o significado da Santa Ceia. É um memorial no qual glorificamos, exaltamos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e aponta para a breve volta do amado. É preciso que aqueles que amam a Cristo Jesus participem da ceia. Aqueles que estão com seus corações movidos, cheios do Espírito Santo de Deus, que participem da ceia. E ela, irmãos, é instituída por Cristo de uma forma perpétua. O Senhor ordenou àqueles que o amam que participem da mesa. Cristo diz, e Paulo ratifica: fazei isto. Ou seja, nós que somos servos do Senhor precisamos tomar a ceia. E se você não toma, eu quero, na liberdade que o Senhor me concede, é preciso rever conceitos, rever os teus princípios, o porquê de não participar da ceia do Senhor. Muitas vezes, amados, as pessoas não participam porque estão com algum tipo de problema, mas nós não podemos guardar problemas no coração, porque se eu não estou apto a tomar a ceia do Senhor, também não entrarei nos céus. Entenda dessa forma. E muitas vezes vemos na igreja, a pessoa diz: não vou tomar a ceia hoje. Era o momento de acertar-se com Cristo Jesus e tomar a ceia do Senhor. Porque se não toma a ceia, entende que a sua vida não está legal. E se sua vida não está legal,
não entra no reino dos céus. É preciso vigiar e estarmos atentos a esta realidade. Irmãos, é uma ordenança para a igreja. E quando Jesus repete a expressão todas as vezes, isso significa que nós precisamos sempre participar da mesa do Senhor. Amém? Nós precisamos participar da mesa do amado. É um memorial. Queridos, nós precisamos entender que Jesus é alguém inesquecível. Memorial por quê? É trazer à memória a pessoa de Cristo. Quando você gosta de alguém, quando você tem um ente querido na tua vida que partiu para a eternidade, você está sempre lembrando dessa pessoa. Nós precisamos lembrar de Cristo Jesus com muito mais intensidade, porque Ele é o amado da nossa alma. E a partir do momento que você participa da ceia do Senhor, irmãos, você está dizendo para o Todo-Poderoso que você o ama, que você quer estar diante dEle e viver a verdade dEle, que você quer fazer que aquilo que Ele deseja para a tua vida seja uma realidade. No entanto, é apenas um memorial. Entenda, é um memorial. Não é algo físico, ou seja, o pão não torna-se carne. Não, de forma alguma. O vinho, em nosso caso, o suco de uva, não torna-se sangue. O certo seria tomarmos a ceia do Senhor com vinho. Haja vista aqui na Bíblia, é vinho. A igreja hoje tenta dar um jeitinho. Não, era um suco fermentado. Suco fermentado é vinho. Não existe fermentação sem que haja teor alcoólico. Consequentemente, o suco fermentado torna-se vinho. É algo alcoólico. Mas era comum, irmãos. Na cultura dos judeus, era comum o consumo do vinho. E o vinho tinha um símbolo espiritual, simbolizava algo forte espiritualmente. E eles bebiam com certeza vinho, realmente vinho. Mas nós vivemos uma realidade um tanto diferente. Hoje não é conveniente servirmos a ceia do Senhor com álcool, até porque o álcool hoje é marginalizado. Não fica legal. Mas à luz da palavra de Deus, deveria sim ser vinho. A palavra que está na Bíblia significa vinho nos originais. Sem o jeitinho brasileiro para dizer que era um suco. Amém? E a partir do momento, amados, que nós tomamos a ceia, o pão na tua boca não vira carne de Jesus. Nós sabemos disso que somos cristãos. O vinho, você não está bebendo sangue. É apenas um memorial. Amém? Para que você possa lembrar de Cristo, do sacrifício de Cristo, do amor do Senhor para com a tua vida, do zelo de Deus para com a tua vida. E o Senhor diz, e Ele deixa claro isso, que é um ato simbólico. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, ouça. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Em memória de mim. Portanto, quando nós participamos da mesa do Eterno, nós estamos relembrando do nosso Senhor, do ato maravilhoso de Cristo para com a nossa vida, e devemos participar com alegria. Amém? Não fuja da grande oportunidade de participar da mesa do Senhor. Afinal de contas, vivemos exclusivamente para Cristo, ou seja, devíamos viver exclusivamente para Cristo Jesus. E são momentos especiais nos quais recordamos os grandes feitos de Cristo. A sua morte na cruz, a sua ressurreição. Hoje está na glória e breve voltará para buscar-nos. Aleluias. E esteja preparado para a breve volta de Cristo, para a breve volta do nosso amado Jesus. Irmãos, quando nós entendemos essa realidade, nós teremos paz em participar da ceia do Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que a ceia é algo meio que juízo sobre a vida das pessoas, não é? Algo assim sobrenatural, algo absurdamente sobrenatural. Não, amados, o sobrenatural precisa estar dentro do nosso coração. Ou seja, Jesus precisa estar dentro da nossa vida e vamos alegrar-nos naquilo que Deus fez por nós.
Amém? Oh, glórias! É um ritual de aliança. A ceia do Senhor, além de ser um memorial, ela é instituída por Cristo, é um memorial e também um ritual de aliança. Oh, bênção! Quando nós ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo. Que a nossa vida está misturada com a vida de Cristo. Que tornamos-nos uma só essência com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo afirma: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém? Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Se você é unido com Cristo, você perde a tua essência, porque é o Senhor que há de aparecer na tua vida. Essa é a realidade, amados. Nós precisamos viver esta verdade, uma vida misturada, fundida com o nosso amado Jesus, uma só essência. E eu quero citar como exemplo café com leite. Oh, glórias! Você gosta de café com leite? Creio que todos gostam, com raras exceções. Com raras exceções. Você é uma rara exceção. Mas o exemplo do café com leite é o seguinte, irmãos. Café e leite, duas substâncias. A partir do momento que você coloca o leite no café, é impossível separá-los. Como é que separa-se leite de café? É impossível. Torna-se uma substância. Dois tornam-se uma substância. Assim é a nossa vida com Cristo Jesus. Eu preciso com Cristo ser café com leite, misturado. Sem condições de separar. Sem condições, não existe uma forma, não existe. É impossível. É impossível. Assim precisa ser a nossa vida com Cristo Jesus. Oh, glórias! Assim precisa ser. Nós precisamos, e a ceia nos traz isso à memória, que nós estamos aliançados com Cristo. Uma só essência com o Todo-Poderoso. E isso significa que não apenas nos simpatizarmos, mas vivermos o Senhor. Porque naqueles dias muitos simpatizavam e hoje muitos simpatizam com Cristo. Eis porque que as igrejas muitas vezes estão cheias por aí. Porque as pessoas simpatizam com Cristo, com os milagres que Ele pode operar, com as bênçãos que Ele pode trazer sobre a vida das pessoas. Enfim, vários motivos são simpatizantes do nosso amado. No entanto, nós não somos simpatizantes. Nós não podemos ser simpatizantes de Cristo. Sim, uma essência com Cristo. Apenas um ser. Amém? Entendamos isso. Sejamos café com leite. Deu para entender o exemplo do café com leite? Oh, glórias! Na sua casa, misture café com leite e tente separá-los. Se você conseguir, difícil, hein? Bênção! Assim é a nossa vida com o Senhor. Nada pode nos separar. Nada separou o apóstolo Paulo de Cristo. Ele foi apedrejado, foi preso, ele foi escarnecido. E fizeram tudo quanto era possível para fazê-lo desistir da caminhada. Desistiu? Não desistiu. O apóstolo Paulo foi firme, porque ele era um com Cristo Jesus. No entanto, amados, é preciso fazermos referência a isso. Quantas vezes coisas mínimas, insignificantes, até vergonhosas de serem citadas, separa-nos de Cristo Jesus. Já parou? Já refletiu? O que é que te separa de Jesus? Veja, são coisas mínimas, pequenas. Nós não podemos, porque temos uma aliança com Cristo. Não permita que nada te separe do Senhor. E da próxima vez que você cear, você há de lembrar-se, nós lembraremos que temos uma aliança indissolúvel com o nosso amado Jesus. Mas é preciso entender, irmãos, que mesmo sendo um ato simbólico, no entanto, ele produz consequências espirituais. Um ato de consequências espirituais. Mas quais são as consequências? Irmãos,
o apóstolo Paulo é claro e diz que a ceia produz bênção e maldição. É evidente, se nós lermos o texto, você não há de encontrar a palavra bênção, nem tampouco maldição, mas sim, na minha versão, juízo. Talvez na tua versão seja um pouco diferente, mas significa que aqueles que participam da ceia do Senhor de forma inconsequente receberão sobre as vossas vidas consequências espirituais. É preciso estarmos atentos a esta realidade. Eis o porquê que eu tenho que estar preparado. Mas o interessante, e vale ressaltar mais uma vez, que esse preparo não pode ser, domingo que vem tem Santa Ceia, vou jejuar, não vou assistir televisão, não vou assistir músicas seculares, não vou falar palavrão, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque hoje é dia de Santa Ceia. É igual o cara que está jejuando, não é? O cara que está jejuando, ele bate no peito, olha, hoje não, porque hoje eu estou em consagração. Parece que é o dia mais santo do que o anterior, ou do que o amanhã. Estou em consagração. Veja, o Senhor não quer isto para você, nem para mim. Na verdade, esses que agem dessa forma estão debaixo de juízo. Porque nós precisamos estar atentos à verdade de Cristo, e se agora colocássemos uma ceia aqui, uma mesa nesse lugar, 100% desse templo deveria participar dessa ceia. Mas pastor, não me preparei. Entenda, e se Cristo voltasse naquele momento? Terias ficado, não terias? Nós precisamos andar 24 horas por dia ligado em Cristo Jesus, atento à verdade de Cristo. Nós não podemos de forma alguma, como café com leite, como uma só essência, nos separarmos do Senhor. Como é que conseguimos isso? Como consegue-se isso? É preciso estarmos cada dia preparados para a verdade do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Deixe-me abrir a Bíblia rapidamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Diz a palavra: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém? Oh, glórias! Queridos, o texto chama-nos a atenção que, tanto ao tomar o cálice, bem como comermos o pão, ambos significa comunhão com o corpo de Cristo. E essa comunhão só é possível quando nós estamos segundo a vontade dele. Eis o porquê que você não pode andar solto por aí e está preparado apenas no dia da ceia do Senhor. Prepara-te, esteja preparado continuamente, esteja preparado. Irmãos, o cálice da bênção, isso não é figurado, não de forma alguma, é real. Quando nós tomamos o cálice em comunhão com Cristo Jesus, certamente usufruiremos das bênçãos espirituais que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Quando você participa, irmãos, nós estamos acionando um poderoso princípio sobre a nossa vida. E esse princípio é a comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. Oh, glórias! Comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. Em outras palavras, o sangue significa a purificação da tua vida. O Senhor traz à tua memória que você foi purificado, foi lavado, redimido, feito em nova criatura. Eis o porquê que devemos tomar a ceia do Senhor alegremente. Oh, glórias! De uma forma feliz. E o pão, amados, mostra-nos que o corpo de Cristo foi moído na cruz. Sofreu por nós de uma forma terrível. Cristo sofreu por nós, para que nós pudéssemos ser restaurados, curados. Eis o porquê que a bênção da cura é liberada sobre a vida daquele que crê. Amém? Diz a palavra que
pelas pisaduras, pelo sofrimento, pelas feridas, pelo sangue derramado de Cristo Jesus, somos sarados. Amém? Esta é uma verdade, queridos, são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É o momento de bênção. E aqueles que, café com leite, uma só essência, ao participarem da ceia, são abençoados. Crescem em comunhão, na presença. O Espírito de Deus move poderosamente na vida destes. Aleluias. Irmãos, a ceia do Senhor, ela precisa ser um momento especial. Nós precisamos, não como irracionais, levantarmos naquela fila indiana, pegarmos aquela tacinha na bandeja, um pedacinho de pão, ou tirarmos um pedaço de pão e comermos. Apenas isso. Mas é preciso que haja em nós racionalidade. Tudo quanto façamos para o Senhor é preciso que seja feita de forma racional. Seja feito de forma racional. Eu preciso saber o porquê. Por que estou ceando? Por que estou ceando? Apenas para beber o suco? Para comer o pão? Não. Porque Cristo Jesus me amou primeiro. Me deu a oportunidade de ser um com Ele. A mesma essência. Me purificou e está voltando para levar-me para junto dele. Aleluias. Nós precisamos refletir, amados, entender até que ponto nós temos fé em Cristo Jesus e vivermos essa fé de uma forma real, de uma forma verdadeira no nosso dia a dia. Queridos, a vida com Cristo Jesus deixou de ser brincadeira há 2000 anos atrás. Deixou de ser brincadeira há 2000 anos atrás. Nós estamos 2000 anos pós-ressurreição de Cristo Jesus. Não podemos mais brincar. Já não somos mais crianças. Já somos crescidinhos. Já sabemos o que Deus tem para cada um de nós. Nós não podemos olhar para o Senhor, para o seu sacrifício e não darmos o valor devido, vivendo de qualquer jeito. Vivendo como dá na telha, como dizem por aí. De forma alguma. É necessário que haja compromisso real, irrefutável, com Cristo Jesus. Indissolúvel com Cristo. Que a nossa aliança seja indissolúvel, inquebrável. Amém? Somos aliançados no sangue de Cristo Jesus. No entanto, esse momento pode ser maldição, e certamente o é em muitas vidas. Por incrível que pareça. A ceia, ela é bênção, mas também é juízo. Assim está na palavra. E a partir do momento, amados, que as pessoas apenas participam da ceia, sem aquele compromisso verdadeiro com Cristo, estão trazendo sobre si maldição. Consequências eternas. Porque estão menosprezando o sacrifício de Cristo, estão brincando com o sacrifício de Cristo, estão, de certa forma, eu ia usar uma palavra aqui, mas não vou usá-la, mas estão menosprezando o grande sacrifício do Senhor. Quando você estiver nos céus, traga à tua memória esta palavra. Vou falar para você o seguinte, lá nos céus, lembre-se disso. Será possível. O que Deus tem preparado para você ali. Se você imaginasse 1%, apenas 1% daquilo que Deus tem para você, você não andaria em pé, mas de joelho, na presença do Eterno, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano, 120 meses por década, e assim vai. É grande demais aquilo que Deus tem preparado para nós. A nossa mente não consegue imaginar. É inimaginável. Nós não conseguimos mensurar, pensar. Nós não temos a menor ideia. Mas o Senhor tem o melhor para você. E muitos trocam isso por coisas insignificantes que os conduzem à perdição. Fique atentos a esta verdade. Queridos, aqueles que participam da ceia do Senhor de uma forma inconsequente, sem pesar
Isso, claro, refere-se às pessoas que se dizem conhecedoras de Cristo. Por exemplo, aqui estão todos aqui conhecem Cristo, sabem quem é Cristo, qual foi o sacrifício do Senhor, sabe o que Cristo fez, o que Ele exige de cada um de nós. Você tem consciência da vontade do Senhor, mas muitas vezes não quer viver a verdade. Eu vou tomar a ceia, porque não tem nada, é apenas um ato simbólico, um simbólico que vai trazer castigo sobre a tua vida, porque você está menosprezando o sacrifício do Senhor. Os ímpios que estão aí fora, que desconhecem Cristo, já estão perdidos, já estão debaixo de maldição, já estão debaixo de condenação. Para eles não faz diferença. Mas para nós, que afirmamos conhecer Cristo, e muitas vezes a hipocrisia fala mais alto, estes hão de responder diante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 até o 32. Ouça com atenção. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Queridos, o texto fala o quê? Quem come e bebe sem discernimento. Ou seja, em pecado, menosprezando o sacrifício de Cristo, comem e bebem condenação, juízo para suas vidas. É sério, não é verdade? Muito sério. Aquele cálice e aquele pedaço de pão, que aos nossos olhos é simbólico, e realmente o é, mas tem peso espiritual na nossa vida. Peso espiritual. Nós precisamos estar atentos a esta realidade. Vale a pena ressaltar que o medo, muitos tomam a ceia do Senhor com medo, não é verdade? Vou tomar porque se eu não tomar, enfim. Mas se você não estiver preparado, café com leite, um só espírito com ele, eis a situação, você está debaixo de condenação. Amados, melhor é que haja o autoexame, somos aconselhados a isto, que haja um autoexame, que você possa refletir a respeito dos teus atos e ações. Como eu estou vivendo, o que estou fazendo, tenho honrado o Senhor ou não? Sou um com Cristo ou não? Vivo a verdade do Senhor ou não? Concluiu que a situação não está muito legal, está mais para lá do que para cá. Ou seja, não está na linha do meio, não está na reta, em retidão. Eu vou baixar a cabeça, quando passar a ceia eu faço de conta que não estou vendo. Quando mandam ficar em pé, quem quer tomar a ceia do Senhor, eu vou ficar sentado. Ou vou dar um jeito de sair antes da ceia do Senhor. Tem muita gente que foge da igreja. A ceia, muitas vezes, é antes da pregação ou depois da pregação. O camarada dá um jeito de chegar depois da ceia, terminou a pregação, ele sai. Gente, se encontrar com o Senhor ali fora, o negócio não é fugir, não adianta fugir. Nós não estaremos fugindo do pastor, do sacerdote ou da igreja. Mas como nos escondermos da presença do Senhor? Se desço ao mais profundo, lá está o Senhor. Se subo ao mais alto, lá está o Senhor. Amém? Como fugir da presença do Senhor? Você está mostrando um atestado que não há comunhão com Cristo Jesus. Que você não é café com leite. Que você não é uma só essência com Cristo. Portanto, não adianta fugir, porque se você morrer ou Cristo voltar, estará em maus lençóis, com certeza. Muito sério, muito sério. Mais do que nós podemos conceber, que a nossa mente finita possa entender. Irmãos, o sofrimento é eterno. Sofrimento é eterno é porque não tem fim, entenda isso. Muitas vezes nós acostumamos com isso. Eterno.
O céu é eterno, o inferno é eterno. E a gente não se dá conta que é algo que não vai acabar. Passa-se 1 ano, 10, 100 anos, 1 milênio. Passa-se 100 milhões de anos. 1 bilhão de anos. 10 bilhões. 1 trilhão. 10 trilhões. Depois eu não sei o que é que vem aí, não vou falar mais. Mas é assim mesmo. É desse jeito. Não vai acabar, gente. Não vai acabar, entenda. É impossível fugir da presença de Deus. Melhor estarmos esse tempo todo na glória com o Todo-Poderoso. Só que há muitos que não levam isso com esta seriedade. Não entendem a seriedade da vida eterna. E vivem de qualquer jeito. E certamente não serão felizes depois da morte. Fique atento a esta realidade. Queridos, esteja preparados. Vamos servir a ceia agora? Oh, glórias, aleluias, alegres. Traga à memória o sacrifício de Cristo, o amor do Senhor para contigo, o zelo, a oportunidade que Deus está lhe dando de estar na glória com Ele, de estar nos céus por todos sempre. De forma incansável, você não vai enjoar dos céus. Você pode até enjoar da igreja, da cara do pastor, misericórdia. Até que a cara do cara é até bonita, mas lá nos céus você não vai enjoar de Deus. Não vai. Porque se houvesse dia, eu não sei como é que será no céu. Vamos descobrir logo, logo. Mas, se houvesse dia, a cada manhã, seríamos renovados. A nossa fome de Deus seria maior. E é assim que diz a palavra que devemos renovar a cada manhã. Oh, glórias! Lá no céu será algo parecido com isso. Sempre crescente o desejo de estar na presença do amado Jesus. Amém? Mas quem pode participar da ceia do Senhor? Quem pode participar? Eis uma grande dificuldade. Muitas igrejas só podem participar da ceia do Senhor aquele que tem a carteirinha de membro. Se não for membro, está mais ou menos enrolado. Em outras, só os chamados crentes. Na missão Vivos, 100% daqueles que estão presentes, inclusive as crianças. Com a gente é assim. Porque eu não sou teu juiz. Eu olho você, eu não sei o que está no teu coração. Eu não posso te julgar. O Senhor não falou, olha, Paulo, julgue a eles. Julgue, Paulo. Se você achar conveniente, sirva a ceia. Se você não achar conveniente, não o sirva. Mas Paulo diz de forma clara que cada um deve examinar-se. Portanto, entrou aqui, dia de ceia. Nós vamos servir para todo mundo. Ah, mas pastor, você sabe que esse camarada que está ali é alcoólatra? O cara anda por aí jogado na sarjeta. Anda bêbado 24 horas por dia, como é que você vai dar a ceia a ele? Não cabe a mim entrar nesse quesito. Cabe a ele discernir se quer ou não tomar da ceia. E nós vamos servir a ceia. Indistintamente. Mas pastor, e as crianças? Onde está na Bíblia que tem que servir ceia para a criança? Eu refaço a pergunta. Onde está na Bíblia que não deve servir ceia para a criança? Onde está na Bíblia que nós não devemos servir ceia para a criança? Na verdade, eu entendo que os mais aptos a tomarem a ceia do Senhor são as crianças. Eis que o reino do céu são delas. Amém? E nós devemos ser como crianças. Oh, glórias! Portanto, esses estão aptos a celebrar a ceia do Senhor. E nós servimos para as crianças. Queridos, aos demais que estarão presentes no templo, estes, cada um, precisam julgar a si mesmo. É evidente que a ceia é para o povo de Deus, claro. A Bíblia mostra isso de forma clara. A ceia é para aqueles que reconhecem o poder, reconhecem o milagre, reconhecem a restauração, reconhecem aquilo que Cristo fez. Assim é a verdade. São para aqueles que nasceram de novo.
Mas eu não posso entrar nesse mérito e apontar você pode e você não pode. Eu não posso. A finalidade da ceia é esta, mas eu não posso, de forma alguma, ser juiz sobre a tua vida. Eis a verdade. Cada um julgue a si mesmo. Cada um julgue a si mesmo. Amém? Porque os critérios básicos que nós encontramos na palavra de Deus é, primeiro, estarmos aliançados com Cristo. Aqueles que estão aliançados com Cristo estão aptos. 2, que possuem uma vida espiritual, que sejam santos. Amém? Aliançados e santos. Essa é a base. Esta é a base. No entanto, eu não sou do coração de ninguém. E eu não posso de forma alguma falar para você que deve ou não tomar ceia. Queridos, esta é a verdade da palavra de Deus. As informações que nós encontramos a respeito da Santa Ceia do Senhor. E o significado é trazermos à memória, é um memorial, trazermos à memória o grande sacrifício de Cristo Jesus e estarmos devidamente preparados para a sua breve volta. A breve volta, com certeza, não há de demorar. Oh, glórias! Onde é que pode ser servido a ceia? Aqui, no templo, na sua casa, ou onde estejam reunidos o povo de Deus. Não há um lugar específico. Só pode ir no templo. Na casa não pode. Na rua não pode. Só no templo. Não, não existe isso na palavra de Deus. Na verdade, queridos, a ceia, como está narrada na palavra de Deus, nada mais era do que um jantar, onde os irmãos estavam reunidos em comunhão. É isso aí. Amém? Eis o porquê que é preciso que haja essa comunhão, esse momento de comunhão. Nós precisamos entender, Atos 2:46, a ceia pode ser na casa, por exemplo. Amém? Não existe um lugar ou uma periodicidade. Ceia semanal, ceia de 15 em 15 dias, mensal, de 6 em 6 meses, anual. A Bíblia também não entra nesse quesito. Dá-nos a entender que a frequência da ceia era muito, mas muito próxima. Haja vista que estavam reunidos e ali eles ceavam. Dá-nos a entender que era talvez até diariamente. No entanto, a palavra de Deus não entra nesse mérito. Não entra. E se porventura a tua igreja ou a nossa igreja faz mensalmente, não está fora. Quinzenalmente, também não. Antigamente fazíamos semanalmente. Depois mudamos porque nós vimos que as pessoas começaram a ver a ceia como uma rotina. E isso é terrível. Nós não podemos ver a ceia do Senhor como rotina. Amém? Entenderam? Oh, glórias! Alguém quer fazer uma pergunta ou acrescentar algo? Irmãos, estejamos preparados para juntos, em comunhão, cearmos, louvarmos o Todo-Poderoso, exaltarmos o Criador. Esta é a vontade do Senhor para cada um de nós. Amém? Esteja preparado para a ceia, não porque é domingo, mas poderia ser hoje, nesse momento. Viva preparado para cear diariamente, continuamente, sem cessar. Porque é assim que o Senhor quer que nós vivamos em santidade, unidos com Ele de forma indissolúvel, aliançados com o Senhor 24 horas por dia. Oh, glórias! Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas guardar no nosso coração esta palavra, para que no nosso próximo encontro, Senhor, quando estivermos diante da mesa, tenhamos alegria, Senhor, em participar dessa ceia, Te louvar, Te adorar pelo Teu grande sacrifício, por tudo o quanto fizestes por nós e tens preparado para cada um daqueles que são fiéis. Senhor, que nós possamos Te louvar e Te glorificar pelo Teu amor para com a nossa vida e que vivamos a Tua verdade a cada instante. Oh Deus, abençoa-nos, guarda-nos, Pai. Que haja, Senhor, uma aliança verdadeira, indissolúvel, inquebrável. Oh, meu Deus, que vivamos essa aliança em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
Mensagem 993.